A Helena, aqui do lado, tá me prometendo que eu vou sair daqui com um segredo para me tornar um gênio. Que a inteligência é a arma mais preciosa e que eu preciso entender esse vídeo. Tirando a brincadeiras à parte, que é o título do vídeo, né? Acredito que seja uma clickbait. Não acredito que eu vou sair daqui sabendo um segredo para me tornar o gênio. Eu quero muito entender esse assunto. É um assunto que eu tô gostando bastante atualmente, tá? Então, esse canal aqui é exatamente para isso, para trazer coisas que eu mexo atualmente. E para quem não sabe, eu tô estudando neurotecnologia e eu acabei tendo que voltar para entender a anatomia cerebral, para entender várias coisas básicas ali, até estudo de matemática básica ali que eu tinha que pegar de novo. E tô estudando bastante. Então, eu voltei a pegar as técnicas de estudo antigas e tudo do tipo para colocar em prática, tá? Tô amando essa. Quanto mais a inteligência artificial evolui, o quanto fica fácil você aprender as coisas sozinho. Por isso, eu quero entender qual que é o segredo para me tornar um gênio. E eu vou trazer muito mais coisas de estudo social, né? Igual o quanto me chamou a atenção, porque eu cliquei no vídeo, essas coisas do tipo. E filosófico também aqui no canal. E a gente vai assistindo aqui juntos. E depois, é claro, no final do vídeo, ou no final da semana, no final do dia, eu faço um resumo total aí pra vocês, tá? Isso aqui é um vídeo de react, mas depois a gente faz um vídeo resumindo tudo que a gente aprendeu, informações importantes, sempre que é importante eu anoto. Pra quem não me conhece, eu sou o Zé, seja bem-vindo da Evolução, bora! A mais poderosa que você tem porque ninguém pode tirá-la de você. Uma pessoa inteligente é capaz de construir impérios, movimentar o mundo ao seu favor e conquistar feitos inimagináveis para a humanidade. A inteligência te abre portas para mundos que te colocam em vantagem em relação às outras pessoas. Porque pensa bem, com a inteligência Qual inteligência? A teoria mais aceita de inteligência hoje é que nós temos 7 tipos de inteligência diferentes. você pode se tornar extremamente bem-sucedido financeiramente, tomar melhores decisões para o seu futuro, conseguir a admiração das pessoas ao seu redor, aprender qualquer coisa num espaço de tempo menor, ser ovacionado por grandes feitos e conseguir dominar o conhecimento de uma forma que a maioria das pessoas não consegue. A verdade Caraca, o problema é que tudo que ela falou aqui, nada disso, depois que eu já parei pra pensar muito, já fiz alguns gráficos e tal, se reduz felicidade no final. Ou seja, a inteligência só vai te trazer experiência, né? Que é o primeiro passo pra você sair do nível 1 ali. é que todo mundo deseja ou já desejou em algum momento ser um pouco mais inteligente do que é, ser um gênio. Todo mundo já desejou isso, não Por vem causa de facilidade. A gente deseja isso por causa que a gente gosta de um atalho, entendeu? Porra, se eu fosse um gênio ia ser tudo mais fácil. Claro, mas pra ser um gênio que é meio complicado, né? É engraçado porque os maiores gênios, eles estudavam muito, tá? QI não se muda, tá? Pode mudar, o grau de QI é muito pequeno que você consegue mudar, o que as experiências bateram hoje em dia. Mas a questão de inteligência que não está baseado somente no teste de QI. O teste de QI é muito falho, principalmente porque foi feito por humanos que medem uma parte da sua inteligência, que é a teoria menos aceita, né? dizer que você não desejou. E se eu te dissesse que existe uma forma de fazer com que você fique exponencialmente mais inteligente? E se eu te dissesse que existem formas de desbloquear o potencial da sua mente para que você consiga se tornar o mais perto de um gênio? Eu tenho certeza que se eu dissesse isso, você iria querer ficar até o final do vídeo, não é? Pois bem, então você vai ter que ficar até o final, porque agora eu vou revelar o que você pode fazer para se tornar mais Vou inteligente. ficar até o final. Mas antes de tudo, se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Helena Hashi, eu sou atriz e sou quase psicóloga, eu estou no meu ano de formação, então até o final do ano eu já vou ter me formado. Seja bem-vindo ou bem-vinda ao meu canal. Na faculdade de psicologia, a gente é apresentado várias definições e teorias a respeito da inteligência. E uma das teorias mais aceitas é a teoria das inteligências múltiplas, Perfeito. que diz que não existe apenas um tipo de inteligência, mas sim 7 tipos. O que acontece? Antigamente se achava que existia apenas um tipo de inteligência primordial, que seria a inteligência lógico-matemática. Essa inteligência seria medida pelo QI, que é o coeficiente de inteligência, mas ao longo do tempo se descobriu que ela não é a única inteligência que existe. É claro que ela é considerada uma das inteligências mais valorizadas na nossa sociedade, ela ainda é considerado um tipo de inteligência, mas se Esse tipo de inteligência ela é muito valorizada, era muito valorizada, tá? Hoje é somente no meio acadêmico e no meio científico, porque todo mundo tem uma lógica. Na verdade, o mundo existe, e essa parte é mais difícil de explicar, mas o mundo já existe e tudo pode-se dizer que foi aleatório. Só que nós começamos a colocar regras e nomear as coisas de acordo com fórmulas matemáticas. Fórmulas matemáticas ali nada mais são do que a nomeação das coisas, entendeu? Então, na hora que você vê a fórmula, por exemplo, da relatividade de Einstein, ou quando você vê algo, por exemplo, o tempo que... Qual que é a fórmula que baseia-se a velocidade da luz? É simplesmente um nome para a velocidade da luz. Você não tem que escrever é igual à velocidade da luz, você escreve a fórmula da velocidade da luz, entendeu? Que é muito menor. Então, matemática nada mais é do que uma linguagem que nós criamos, nós seres humanos criamos para explicar os fenômenos. Só que esses fenômenos, nós mesmos vamos ligando as coisas matematicamente. E por isso que essa inteligência virou uma inteligência lógica,
que é a inteligência que é mais aceita no âmbito científico. Só que a sociedade mudou muito. Hoje, sinceramente, cara, você ser ilógico e ter inteligências, por exemplo, sociais que conseguem te dar dinheiro, acaba valendo mais para a sociedade. Acho que dinheiro nessa sociedade atual nossa é muito mais valioso do que você ser inteligente an- pelo teste de QI. Inteligência pelo teste de QI, sabe? Descobriu que existem outros tipos de inteligência que não apenas a lógico-racional. O grau de inteligência de uma pessoa, de acordo com essa teoria, seria medido pelo grau de habilidades que essa pessoa tem em relação a esses tipos de inteligência, e seria justamente o conjunto dessas habilidades distintas que determinaria o grau de inteligência de uma pessoa. Tá, mas quais são esses tipos de inteligência? De acordo com essa teoria... Aí essa teoria já tá defasada, tá? Porque nessa teoria, cara, posso estar falando uma besteira, mas tomara que ela me corrija se eu estiver falando. Eu acho que ela não coloca coisas do estilo assim, atletas, por exemplo, entendeu? Você tem que entender que um atleta, o cara que é mais rápido do mundo, aquilo deveria ser considerado um tipo de inteligência, porque por mais que geneticamente ele tenha uma vantagem, ele aprendeu, ele desenvolveu uma técnica e algo para ser o melhor, você tá entendendo? Então, ele deveria colocar aquilo como tipo de inteligência. E nesse teste não entra essas coisas, entendeu? Então, essa parte, talvez muscular, essa parte mais parece que tá menos envolvida com o cérebro, que é mentira, entendeu? Porque a sinapse nervosa acontece do cérebro pro corpo, ela não é contada nesse teste de inteligência múltipla ainda. Então o teste de QI é falho, o teste de inteligência múltipla é falho, e é falho assim, né? Existe, é embasado em alguma coisa, você pode usar como referência, mas você tem que colocar como referência que ele tá faltando coisas ainda, né? Existiria a inteligência linguística, que seria medida pela habilidade que a pessoa tem com as línguas, então, de se expressar na fala. Ou seja, seria a inteligência daquelas pessoas que se comunicam muito bem com a linguagem. Inteligência espacial, que seria aquela inteligência que acomete pessoas que são arquitetas, engenheiras, sei lá, que elas conseguem enxergar o mundo de forma tridimensional. Inteligência musical. Eu já deixando bem claro que é bem legal. Cara, quando você estuda cérebro, e isso é muito bom, cara, que você começa a entender as coisas que você tem facilidade e dificuldade. E o quanto o ambiente te faz ter dificuldades e facilidades nisso. Por exemplo, essa inteligência artificial, essa inteligência espacial, ela simplesmente faz com que algumas pessoas nunca entendam porque ninguém entendeu geometria, porque você teve geometria muito mal feita, entendeu? Então você não entendeu o que nós chamamos de matéria de geometria hoje, você não sabe o que é uma visão 0D, uma visão 1D, uma visão 2D, 3D, muito menos 4D. Você não entende muito menos que uma pessoa que vive em 3D e só enxerga 2D, entendeu? E aqui começa a quebrar tudo, sacou? Então às vezes você fala assim, aquela pessoa que tem facilidade em engenharia. Não, talvez essa pessoa que tem facilidade em engenharia, ela tem uma inteligência linguística muito maior. Só que o professor de português dela era horroroso, o professor de inglês dela traumatizou ela, e o professor o professor de matemática dela era o santo, que ela amava. E ela acabou aprendendo mais. Então, lembre que seu cérebro já foi descoberto que a plasticidade cerebral é o que vai desenvolver o ser humano, entendeu? Que todas as inteligências são treinadas. E que o básico dela, qualquer ser humano consegue encontrar facilmente. Alguns com mais facilidade, outros com mais dificuldade. Então, você pode treinar todas elas, tá? Saiba que elas existem e queira ou não queira treinar. Lembrando que seu cérebro é dividido em dois hemisférios, tá? Um hemisfério é mais racional e um hemisfério é mais emocional. Então, e você também tem uma tendência para esses dois. Eu acho que essa tendência é a que mais vai definir no que você tem facilidades ou dificuldades, tá? Então, se você, cara, eu quero tocar música, mas seu cérebro tá com o hemisfério de racionalidade em primeiro lugar, fica mais difícil, sacou? Só que você pode treinar também. E é melhor que você treina pela plasticidade cerebral. Você cria mais sinapse no cérebro, entendeu? E isso faz com que você melhore, você abra uma possibilidades que você não via antes, pra tudo, entendeu? Quando você melhora, por exemplo, o hemisfério direito, que é o hemisfério da criatividade, você fica melhor em desenhar, você fica melhor em enxergar o desenho em si, entendeu? Você fica melhor em conseguir tocar música, entender o que toca ali, né? O que tá rolando, além de dar a letra, ou gostar ou não gostar. Então é bem interessante que você treine tudo isso. Que seria a sensibilidade que essa pessoa tem a sons, a melodia, o ritmo, a música de forma geral. Inteligência corporal sinestésica, então é a inteligência que tem a ver com o corpo, o quanto que a pessoa se apropria do próprio corpo, o quanto que ela se conhece nesse sentido, o quanto que ela domina o próprio corpo para poder desempenhar as tarefas que ela deseja desempenhar. Então é uma inteligência muito comum em atletas, em dançarinos, em pessoas que mexem com o corpo. É legal, tá vendo? Se eu não me engano,
eu não sei se ele chega a pegar essa galera que é do topo, saca? Das atletas. Mas, ok, ele marcou aí como uma das inteligências, tá? Eu que tava errado, desculpa. Inteligência interpessoal, que é aquela capacidade de ser inteligente em relação ao ambiente social, então entender certas pistas sociais, como se portar em determinados eventos, a se dar bem com as pessoas de modo geral. E inteligência intrapessoal, que seria aquela inteligência voltada para você mesmo, seria a habilidade de conseguir se entender, entender as próprias emoções, entender os próprios pensamentos, ter uma sensibilidade maior nesse sentido. Além, é claro, da inteligência lógico-matemática, como a gente já citou. Então a primeira coisa que a gente precisa entender para se tornar um pouco mais inteligente do que a gente é entender qual inteligência a gente já possui. Até porque não adianta você se forçar a ser uma coisa que você não é. Por exemplo, eu talvez, com certeza no caso, eu não tenho uma inteligência lógico-racional tão apurada assim. Eu nunca fiz o teste de QI para saber exatamente qual seria o meu QI, então eu não posso dizer a respeito disso, mas por eu sempre ter me voltado para humanas, então eu fiz artes, psicologia tem um pouco de exatas, mas é menos, né? Eu provavelmente tenho outros tipos de inteligência. Olha o quanto ela tá enviesada devido ao ambiente que ela vive, entendeu? Eu sempre fiz artes, fiz humanas, tem um pouquinho de exatas, mas não tem nada a ver, cara. Cálculo não tem nada a ver com matemática, entendeu? A parte de cálculo, depois... isso é muito legal de você entender, cara, porque eu sempre odiei cálculo, cara. Mas depois que você entende que o cálculo é simplesmente uma língua, é a mesma coisa que você entender uma outra língua, entendeu? Você vai entender que você não necessitava saber de cálculo nenhum. E hoje mais ainda, por causa que como resolver o cálculo, você só precisa entender o cálculo. Agora, como resolver ele de forma correta, você pode mandar o computador resolver que ele vai resolver para você, entendeu? Então isso não é um problema para você. Você só tem que entender o que eles queriam dizer naquela linguagem, entendeu? Por que o vezes é o vezes, o divisão é o divisão, o mais é o mais, o infinito é infinito, a raiz quadrada existe por quê? Você entendendo tudo isso, você fala assim, tá, é isso. A partir de agora, você não precisa saber a raiz quadrada de 249 na cabeça, cara, porque tem calculadora para isso. O computador tá aí para resolver, entendeu? Mas você precisa entender o porquê você necessita da raiz quadrada de 249 ou de qualquer coisa do tipo, entendeu? E é o porquê real. Não é o porquê, tipo assim, não, eu nunca vou precisar disso. É realmente, se você for pensar nos números e, eu não preciso do log de 2, eu não preciso do log... Na vida, normalmente você não vai precisar. Mas o porquê que criaram o log de 2? Você tá entendendo? Tá entendendo que tem uma... Tudo é ligado no mundo real, entendeu? Química. Nossa, química é interessante demais, cara. Quando você começa a entender a sopa primordial, por exemplo... Cara, como que criou as primeiras partículas de hidrogênio? Por que as primeiras partículas do mundo foram hidrogênio, entendeu? Tá, é por causa que quando criaram os planetas, estouraram os planetas, foi criada a gravidade de início, entendeu? Por que é criada a gravidade? Porque massas grandes sugam as coisas para perto dela. E aí puxa o hidrogênio que era mais leve. Puxou o hidrogênio, puxou ar, né, nesse caso, que é o hidrogênio, e se juntou com poeira e aí começou a formar partículas, entendeu? E aí você vai entender como é que forma o DNA, por que as coisas continuam, entendeu? Do estilo assim, beleza, e essas reações químicas que formam produtos têm DNA, e esses DNA passam por negócios, e mesmo uma árvore, ela quer continuar a espécie, entendeu? Olha como que é interessante, e tudo isso é explicado matematicamente. Em vez de você explicar isso falando, que é muito difícil, é muito mais fácil você explicar matemática, porque a matemática é tipo, a fala não precisa ligar uma coisa na outra, mas a matemática precisa ligar uma coisa na outra para você poder explicar. Então, é uma linguagem que vai ter mais lógica, entendeu? Cara, é difícil explicar isso aqui, é difícil. Eu precisava roteirizar, colocar um mapa mental e colocar tudo do tipo, mas o fato é, ela é enviesada achando que ela não entende, por exemplo, a inteligência espacial dela pode ser ruim, ou que a inteligência lógica dela pode ser ruim. Mas é questão de não ter treinado, entendeu? Se ela tivesse treinado isso, talvez ela ia achar que, tipo assim, porra, minha inteligência lógica é boa. Se fosse ao contrário, sabe? Pra onde ela foi. Só que o caminho que ela foi o caminho que fizeram ela seguir, entendeu? E ela falou, pô, então é isso aqui. Inteligência que não necessariamente tenham a ver com a parte lógico-racional. Isso não quer dizer que não possa desenvolver essas habilidades, esse tipo de inteligência, assim como você também pode se você não se identifica, né, como tendo essa capacidade já inata. Mas quer dizer que eu tenho outros tipos de inteligência, por exemplo, a inteligência linguística, que é a habilidade de comunicação, a inteligência interpessoal, que é a habilidade de se relacionar com os outros, intrapessoal. Então, assim, qual é o seu tipo de inteligência? Você consegue identificar qual inteligência você já possui dentro de si? Porque uma vez que você identifica, fica muito mais fácil de você aprimorar as habilidades que você já possui. Isso não quer dizer, mais uma vez, que você não possa aprimorar as outras habilidades. Mas você deveria se voltar para aquelas que você já tem
um instinto natural. E assim, é muito bom. Cara, é legal que você se volte para se você tem um instinto natural ou que o ambiente te moldou a ter no início. Por quê? Porque você consegue ganhar dinheiro com ela muito mais fácil. Porque se você vai ganhar dinheiro com uma habilidade que você ainda não tem, fica muito mais difícil, entendeu? E, de novo, o mundo atual, o dinheiro é o mais importante. Não era em todas as épocas, não. A época atual, nossa, o dinheiro ficou prioridade. Isso complicou bastante viver nesse mundo aqui. Porque não tem quantidade de dinheiro, não. Ninguém quer ter um gap, não. Ali é mais, porque você viveu num mundo que parece que muita gente se esqueceu qual que é os objetivos principais. Eles querem as side quests, que são experiências que podem ser compradas cada vez mais caras, entendeu? Cada vez mais exclusivas, cada vez mais únicas. E para isso ele teria que gastar mais, então ele precisava de mais dinheiro. Às vezes ele nem quer, mas porque alguém fala que existe, ele fala, ah, então é isso que eu precisava fazer, entendeu? E aí é aquele conhecimento de si mesmo. Conheça você mesmo para você saber o que você realmente quer, entendeu? Bom saber que existem esses outros tipos de inteligência para a gente não se focar apenas na inteligência matemática, lógico, racional, porque isso muda toda a nossa vida, de certa forma. E, inclusive, as suas crenças a respeito do que você é capaz e das suas habilidades. A gente tem um sistema de ensino que é muito voltado para essa inteligência lógico-racional, para valorizar isso. Isso não quer dizer que essa inteligência não deva ser valorizada, mas que a gente também tem que aprender que existem outros tipos de inteligência e que talvez você não consiga... Cara, nós temos um sistema de ensino péssimo, horroroso, entendeu? Porque vai mudar isso, eu acredito, mas vai demorar muito, principalmente no Brasil. Mas a gente nunca tem uma ligação correta em algo. Imagina você não entende nada. Olha que ideia que é nosso sistema de ensino. Você não entende porcaria nenhuma. Eles te colocam numa sala de aula para você estudar 8 horas diretamente, 6 horas diretamente ali, depende do colégio, né? 5 horas diretamente, sem parar, para você aprender o social, que é o que mais conta, que se você tá com 200 pessoas dentro de uma sala de aula, por exemplo, dentro de um colégio tem mais 1000 pessoas, entendeu? Então você tem que aprender o social sozinho, que eles não vão te dar aula sobre isso. Você tem que aprender o que tá rolando na sua vida fora disso, e você tem que aprender outras matérias abertas, amplas em geral, entendeu? Pra passar numa prova, porque você necessita ter um teste social. Então, você realmente fica perdido, você não sabe pra onde vai, entendeu? Às vezes uma pessoa foca em algo. Ah, não, eu sou bom em matemática, eu sou bom em negócio. Por quê? Porque falam pra ela que é necessário que você se especialize numa área pra você poder ganhar dinheiro mais pra frente. E normalmente essa área é baseada na época que ela nasceu e na experiência dos pais delas. Por causa que os pais delas aprenderam aquele caminho. Aí eu ganhei dinheiro com matemática. Então, você tem que fazer engenharia, que essa é a melhor profissão em matemática. O pai dela, eu ganhei dinheiro com o TikTok. Então, você deveria fazer algo baseado em comunicações sociais aí, entendeu? O básico de humanas, entendeu? E vai para essas áreas. O que é bem ruim, entendeu? O nosso sistema é muito ruim. O sistema americano é um pouco melhor, porque ela te dá habilidades manuais, te dá coisas mais básicas que você usa muito mais para a vida cotidiana, em sides áreas, né? Em áreas que você pode escolher qual que você gosta mais, mas mesmo assim é muito fraco, porque você vê muito amplo as coisas, mas não amplo bastante para você começar a querer alguma coisa, entendeu? se encaixar ou não se acha inteligente, porque talvez você não sabia que existiam esses outros tipos de inteligência. Então entenda uma coisa também, ser o melhor aluno da turma, tirar A, tirar 10 em tudo, isso não quer dizer necessariamente que você é uma pessoa inteligente, e o contrário também não. Então o fato de você não ir bem em matérias não significa que você é uma pessoa burra. Inclusive, acho que foi... A questão de matérias também, isso é legal de comentar, talvez raramente, né, alguém tá assistindo isso aqui, tá na escola ainda, mas a questão de matérias, o cérebro ele é dividido em dois tipos de cérebros. Até mais, na verdade, né? Mas eu gosto de colocar de memórias, na verdade, né? Tem pessoas que conseguem memorizar muito bem e isso vai gastar uma energia no seu cérebro, tá? Essa memória, você vai memorizar quase tudo, entendeu? Pense em padrões, tá? Então tem uma pessoa que memoriza tudo e aí vai diminuindo, até chegar numa pessoa que tem memória seletiva, que eles chamam de memória seletiva, que é mais ou menos o seguinte: você escolhe memorizar o que você compreendeu, que você acha que é importante, e desiste do resto, não quer memorizar o resto, que você não acha importante. Essas pessoas que têm memórias seletivas, ela tem mais propriedade para descobrir coisas. E ela, em tese, é muito mais inteligente. Só que os padrões utilizados na sociedade, que são de provas, é muito pior. Porque na prova, você vai necessitar lembrar da fórmula, porque você não pode consultar, você tá entendendo? Essas pessoas com memória seletiva, por exemplo, se elas fizessem uma prova de consulta, elas sairiam melhor do que o cara que tem a memória total, que lembra de tudo.
Por quê? Ela teria a possibilidade de consultar ali na hora como fazer. Já o cara que tem a memória total, ele busca na mente muito mais fácil, entendeu? Então, o melhor dos casos é o cara que tá no meio. Que ele busca o que ele quer, a hora que ele quer, e ele consegue resolver tudo, buscando e conectando os pontos. Mas talvez você só não conecte os pontos. Então talvez você seja muito inteligente, só que você não consiga lembrar da fórmula para conectar os pontos, entendeu? Você conecta muito bem, ou você lembra muito bem e não utiliza. Eu prefiro que você não. Hoje, na sociedade de hoje, antigamente era diferente, quem tinha memória boa era mais valorizado. Na sociedade hoje é o contrário. Por quê? Porque no seu celular, que está do seu lado ali, você pode simplesmente ir ó, e pesquisar. Ah, não lembro dessa fórmula, mas eu sei como que faz. Pá, 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 pá. Só tem que saber o porquê das coisas, entendeu? Foi até o Einstein que tirou 0 em uma prova, eu não lembro qual era a matéria, mas ele tirou, tem essa história pelo menos. Então, assim, uma coisa não tem necessariamente a ver com a outra. Ser uma pessoa que se sai bem no colégio quer dizer que você tem a habilidade de ser organizado, organizada, disciplinado, mas não necessariamente tem a ver com o fato de você ser ultra, hiper inteligente. Até porque a inteligência também tem a ver com o fato de você conseguir ser criativo, criar novas conexões, criar novas formas de enxergar o mundo. Então, às vezes, a sua genialidade não está adaptada ao colégio que você está, à faculdade que você está cursando. Então, tem isso em mente, porque eu vejo que muitas pessoas ficam frustradas, principalmente na época do colégio, porque não se acham inteligentes, porque não tiram boas notas. Mas isso não quer dizer que você não seja inteligente. Talvez você seja inteligente, mas esteja no ambiente errado em que as pessoas não estão valorizando o seu tipo de inteligência. Aliás, eu tenho uma história muito boa sobre isso. Eu tinha um amigo, colega, que ele veio de uma família de engenheiros. Então, o pai era engenheiro, o avô era engenheiro, se não me engano, até a mãe dele era engenheira. E eles valorizavam muito a matemática, assim. Era pro filho ser engenheiro, era pra ele ser engenheiro, era pra sair do colégio direto pra faculdade de engenharia. Porém, esse meu amigo, ele era péssimo em matemática. E não só ele era péssimo em matemática, como ele odiava essa matéria. A inteligência dele era completamente voltada. Agora é o ponto legal. Por que que ele odiava, cara? Tá entendendo que não tem por que você odiar as coisas, é só porque para você não faz sentido. Então você não nasceu com essa parte de inteligência lógica aprimorada. Então vou falar que é genético, entendeu? Que é difícil no caso dele, né? Porque a família dele tá voltada pra isso, mas ok. Então é genético, você não nasceu. Mas com certeza ele foi traumatizado, entendeu? Porque não tem por que ele odiar. Ele simplesmente deveria falar, poxa, eu não sou bom nisso, não é a minha melhor matéria, mas odiar é só porque forçaram demais, ou ele falava, cara, eu não quero isso, eu não quero isso, até uma hora que ele ficou traumatizado, entendeu? É só ambiente, o problema maior é o ambiente. Simplesmente ele vai falar, foda-se, vou pro outro lado, tô puto, agora eu vou revoltar. Pra música. Ele respirava música o É. dia inteiro. Ele tocava violão, ele tocava piano, ele sabia todos os instrumentos, ele tinha aquele ouvido absoluto de saber as notas que estão sendo tocadas só de ouvir a nota. Então, assim, ele era um gênio musical. Porém, a família não aceitava muito bem isso. Justamente porque eles queriam que o menino fosse formatado do jeito que eles queriam que ele fosse. Ou seja, você vai ser engenheiro, não tem como fugir disso. E claro que isso gerou muitos problemas, eu acompanhei de perto como foi essa história. É por isso, cara. Aí, ó. Olha que foda. Você, tipo, você é bom numa parada, você sabe que você é bom na parada, e aí fica todo mundo falando, não, você vai ter que estudar matemática. Fica puto mesmo, aí você odeia a matéria mesmo. Tipo, não quer dizer que ele também não poderia ser bom engenheiro, entendeu? Ele poderia ser o melhor engenheiro que você já conhece aí, mas, porra, o cara só traumatizou, né? E teve um dia que ele se virou pros pais e falou, se assumiu, assim, falou, eu não quero saber de engenharia, vocês vão me aceitar fazendo música, eu acho que ele, não lembro se ele fez faculdade de música, mas enfim, vocês vão me aceitar dessa forma, ou vocês não me aceitam e eu vou seguir com a minha vida, fazendo o que eu gosto e o que eu sou bom em fazer. E aí os pais não tiveram outra escolha a não ser aceitar, começar a gostar até da ideia, né? E hoje em dia ele é um produtor musical, então foi um case de sucesso, deu super certo a trajetória dele, justamente porque ele se voltou pra essência dele, o que ele era bom de fazer e O problema aqui é que a essência dele, por exemplo, é uma essência complicada no país que nós vivemos, né? Eu comentei isso até no vídeo de ontem sobre, pô, o Brasil, o quanto o Brasil é um país novo que quer se comparar com a Europa. Ele quer que a arte seja valorizada igual é valorizado na Europa, igual é valorizado em países mais antigos, né? Que já passaram pela fase de desenvolvimento. Nós não passamos. E aí, você entra você entra num nicho que é muito complicado porque você não consegue vender o seu trabalho para quem quer comprar e você tem que começar a entrar num nicho onde você tem que vender para o governo, porque o governo tem o subsídio para fingir que nós somos super estruturados, um ótimo país e quer pagar alguém. Só que, pô, corrupção tá em todo lugar, né, cara? E aí entra a corrupção, você entrou num nicho complicado. E aí, imagina esse moleque que vai desafiar os pais, vai falar assim, desafiar a família em geral, vai desafiar e falar assim, pô, é isso, eu não vou fazer engenharia, eu vou fazer música. E não dá certo. Imagina a cabeça do moleque desse, entendeu? Assim, ele tá com, sei lá, 40 anos de idade, tocando em barzinho, que acontece aí, entendeu? E aí os pais dele olhando pra ele e já pensando, pô, tá vendo? Falei pra você fazer engenharia, falei pra você fazer engenharia. Você vai continuar nessa vida até quando, filho? Você vai... Entendeu?
Os amigos dele também, tudo falando isso, entendeu? Falando, ó, seus pais tudo rico aí, engenheiro, você tocando em barzinho, você é vagabundo. Nossa Senhora. A cabeça da pessoa destrói, entendeu? Agora, você pode estar super certo, você pode virar a Anitta também, né? Mas é mais raro, bem mais raro. Que ele gostava de fazer, que é o mais importante. Eu lembro dessa história com muito carinho. E toma muito cuidado com essa ideia do que gostava de fazer, entendeu? Porque gostar também é temporal. Você tem que entender que às vezes você gosta de algo por um tempo. Depois você fala assim, putz, não quero mais ver isso. Principalmente quando você tá fazendo isso todos os dias. Então pensa bem em trabalhar com o que você gosta. Carinho, porque às vezes a gente não tá no local em que a gente é mais valorizado. Então, se você tem uma inteligência que por um acaso não está sendo valorizada, se você se identificou com uma dessas inteligências que eu citei da teoria das inteligências múltiplas, saiba que em algum lugar as pessoas vão valorizar esse seu tipo de inteligência. Você pode não estar sendo valorizado nesse exato momento, mas existem pessoas que vão valorizar o seu tipo de inteligência. Então, não desconfie de você, acredite no seu potencial. Sempre vai existir espaço. Mas pensa, velho, seja racional, pelo amor de Deus, né? Na Grécia Antiga, ser acima do peso era valorizado. Você vai esperar a Grécia Antiga voltar ou você vai perder peso aí, entendeu? Então, porra, vamos pensar também, né? A minha inteligência é muito boa pra fazer peão. Eu sou um cara que faz peão muito bem, mas ninguém joga peão mais. Porra, você tá de sacanagem, né? Ah, não, mas eu amo fazer peão. Porra, calma aí, cara. Calma aí, cara. Eu te entendo. Faça o peão de hobby, então, cara. Vamos raciocinar o que tá funcionando no mundo de hoje, entendeu? Tenha pelo menos um pouquinho de inteligência social ali e pensa assim, pô, beleza, cara. Eu sei que na sociedade tá assim. Se eu quisesse ser do jeito que eu quero, porque eu sou muito bom nisso, é porque você tá querendo brigar contra o mundo. Você tá querendo bater cara na parede, entendeu? Então, vamos raciocinar o básico. Ou você faz aquela... Eu acho que também é bem legal a gente sempre pensar assim, entendeu? Como a gente tá baseado em dinheiro hoje, faz aquele... A gente chama de pé de meia, né, cara? Tem ali um dinheiro suficiente para você sobreviver, sei lá, 10 anos. Porra, agora vai fazer o seu hobby aí, entendeu? Só que é difícil, né? Dificilmente alguém consegue o dinheiro suficiente pra viver 10 anos ali e depois pode largar tudo. Ou vai largar tudo, né? Porque... E a pressão de você largar tudo? Mas eu acho que é a melhor opção. Se você realmente tá... Velho, não tem jeito. Eu sou bom em fazer peão e é isso. Só que se eu arriscar tudo em peão agora é ruim. Então, consegue ali 10 anos de grana. Sei lá, quanto que você gasta por mês? 10 mil reais por mês, entendeu? Você vai juntar ali 10 anos de 10 mil reais por mês e depois você vai fazer peão lá e vai tentar dar certo em peão. Espaço para pessoas que são curiosas, que querem construir algo para o mundo. E, inclusive, esse é o próximo ponto que a gente vai comentar aqui. Pessoas inteligentes são, antes de tudo, pessoas curiosas, porque é essa curiosidade que leva elas a se tornarem pessoas Exatamente, cara. Isso aqui é perfeito, tá? Isso... A curiosidade... Todos os gênios da humanidade até hoje eram curiosos. inteligentes. E a gente E pode todos eles falaram sobre isso. ver isso ao longo da nossa história. Por exemplo, o próprio Einstein. Ele foi uma pessoa que ele tinha uma curiosidade muito aguçada a respeito de como o universo funcionava, quais eram as leis que regiam o universo. Tanto que ele criou a teoria da relatividade, e eu acho que foi um dos físicos que mais marcou a história. Leonardo da Vinci também, que todo mundo lembra dele como um grande... Leonardo da Vinci é engraçadíssimo, cara. Todo mundo lembra dele de um jeito, mas ele era multi... Ele tinha, sei lá, 6 ou 7 profissões diferentes. O cara era um monstro. pintor, né, e criador de obras magníficas, mas ele não foi só isso. Ele estudava engenharia, anatomia, botânica, ele tinha curiosidade em relação a assuntos que não eram necessariamente arte, que tinham a ver com outros. Ele era um monstro, cara. E é isso que eu te falo, que hoje você tem... Hoje eu brinco muito que eu falo assim, pô, hoje você tem Alexandria na sua mão, pô. Você tem a maior biblioteca do mundo, nenhum chat GPT, velho. Vai lá, estuda tudo, entenda tudo, cara. É tipo... todo o conhecimento do mundo só pra você pesquisar na hora ali. Assuntos. Por que ele tinha esse interesse? Porque ele era uma pessoa curiosa. Então, antes de se exigir ser uma pessoa inteligente, se certifique que você é, antes de tudo, uma pessoa curiosa. Sabe? Por que o céu é azul? Por que as coisas são como são? Por que a cor das folhas muda no outono? Por que a gente precisa beber água? Como é que o nosso corpo funciona? Quais são as leis da física que regem o nosso universo? Você precisa ser uma pessoa questionadora. Porque são essas questões que vão te fazer levantar e procurar a resposta. Se você não tem curiosidade suficiente para questionar o mundo à sua volta, você não vai ter a motivação necessária para ir atrás dessas perguntas e se esforçar para encontrar essas respostas. Você vai ser uma pessoa acomodada, medíocre, no sentido de ser na média, né, da maioria das pessoas. E não há nada de errado com isso, você pode ser uma pessoa acomodada se você quiser. Mas se você vai ser uma pessoa normal, cara. Vê você falar medíocre, fala normal. Porque a anormalidade é o que sai da média, tá? Porque medíocre ficou pejorativo. E, de novo, a mesma coisa de matemática. É só a língua portuguesa, entendeu? Como que a língua portuguesa
foi criada e como ela é vista hoje em dia. Você tem que entender que medíocre ficou pejorativo, então você não vai usar. Se você for uma pessoa realmente acomodada, provavelmente você não vai se tornar inteligente, porque você não vai ter curiosidade a respeito de como funcionam as coisas. E eu acho legal, pensa comigo, na hora que a gente fala, você prefere ser uma pessoa medíocre ou você prefere ser uma pessoa normal? Eu acho que anormal também é mal utilizado, né, cara? O anormal aqui é como se fosse pejorativo também. Só que... É necessário essa curiosidade para te fazer ir atrás das respostas que você tanto quer achar. Aliás, isso tem muito a ver com o próximo tópico que eu vou trazer aqui, que é: pessoas inteligentes fazem coisas intelectualmente estimulantes. Existe uma coisa sobre o cérebro que talvez vocês não saibam, mas o cérebro odeia gastar energia. E por isso, ele economiza energia das mais variadas. Sabe o que é interessante? A gente acha que é isso, saca? A gente aprende isso também. O cérebro quer economizar energia. Mas não, cara. O problema é que a porcaria do seu cérebro, ele ocupa 2% da sua massa corporal, só que ele gasta 20% da energia do seu corpo, essa desgrama. Pra mais, entendeu? Dependendo como você usa ele. É, uma das teorias mais aceitas hoje, né? É que nós não vamos conseguir mais crescer o cérebro. Nós crescemos muito o cérebro com a evolução, só que a gente não consegue crescer mais por causa que se ele começar a gastar mais energia do que ele gasta, vai faltar energia no corpo, entendeu? Pra fazer qualquer outra coisa. Então, isso seria um problema. Aquelas teorias de, alienígena tem cabeção e tal, é meio que jogada fora por isso. Por causa que não adianta você ter um cérebro muito grande, e o cérebro muito grande também depende da proporção corporal, tá? O elefante tem um cérebro maior do que o ser humano, um exemplo, e ele não é mais inteligente, porque a proporção corporal dele é muito grande, mas a nossa proporção corporal cérebro-corpo é tão grande atualmente que se crescesse mais, a gente ia perder tanta energia pro cérebro que a gente não fazia outras coisas. Então, não é só você querer economizar energia, porque você já gasta muita energia com ele, entendeu? Então é você querer gastar mais energia ainda. E aí você tem que pensar o seguinte, pô, se eu gastar tanta energia assim, como é que eu vou fazer o resto das coisas, entendeu? Então, esse é que é o maior problema. Então, por isso que ele, deixa eu economizar energia aqui, né, pô, pera aí, segura aí. Formas possíveis, porque ele não quer gastar energia. Então ele estabelece padrões. Ele prefere rotina, ele prefere atividades que exijam um menor esforço, justamente porque ele não quer gastar essa energia. E é legal essa parada que ela falou, mas aí fora do contexto do cérebro só. Todas as fórmulas matemáticas que nós colocamos na aleatoriedade do mundo, do que foi criado, são buscando padrões de economia de energia. Então a matemática nada mais é do que a busca do mundo em economizar energia, entendeu? Nós podemos estar totalmente errado, entendeu? Mas o que nós colocamos de regra hoje, nesse mundo nosso, nesse servidor que nós existimos aqui, é que o mundo busca economizar energia. O mundo busca, entendeu? Qualquer coisa. Então tudo vai ser feito do jeito mais produtivo possível, mais rápido possível, né? Mais fácil possível, para que não gaste tanta energia. O que é justo, tá? Tirando alguns exemplos de fusão, fissão nuclear e etc, que tá gastando energia, sobrando energia, jogando energia fora, entendeu? A maioria das coisas só querem economizar energia, querem deixar mais produtivo, mais enxuto, mais fácil tudo, entendeu? Então por isso que a gente leva isso em consideração pro ser humano. Que não é tanta verdade na hora que você tem o livre-arbítrio de fazer o que você quiser, mas fica difícil, vai ficando difícil, cada vez mais difícil quando você gasta mais energia. Manda muita energia, a gente só tá acordado aqui conversando um com o outro. Então não é natural pra gente, não é natural pro nosso cérebro procurar atividades que sejam desgastantes do ponto de vista intelectual. É muito raro você encontrar alguém que naturalmente tem a tendência de querer estudar, de querer se aprimorar, de querer fazer alguma coisa difícil mesmo. Por exemplo, jogar xadrez ou, sei lá, ler um livro super difícil. Isso é raro. Essa estratégia evolutiva de gastar menos energia tem super a ver com a nossa adaptação ao longo dos milênios. Então, é muito incomum você encontrar pessoas que vão contra essa tendência. E por isso que a maior parte das pessoas é medíocre e não extraordinária, porque para você ter resultados extraordinários, para você ter resultados que a maior parte das pessoas não tem, você precisa fazer o que a maior parte das pessoas não está disposta a fazer. Eu concordo nessa parte, só que eu não concordo com os exemplos que ela utilizou, entendeu? Jogar xadrez ou ler um livro parecem atividades intelectuais, mas não são. Porque elas são dois estímulos totalmente diferentes, mas tem muita gente que vai, por exemplo, ler muitos livros de ficção. E esses livros de ficção vão levar ela para outro tipo de inteligência, e não para a inteligência que você está procurando, entendeu? Tem muita gente que vai jogar xadrez, mas ele vai aprender a jogar o xadrez pelas regras, entendeu? Ele não tá ali resolvendo na cabeça dele todos os problemas e pegando a imaginação e fazendo sinapse, não. Ele simplesmente decorou tudo. E isso funciona em outros jogos também, por exemplo, poker. No início, para você jogar poker é muito difícil, porque tem muita estatística, entendeu? Pra você saber quais são as melhores jogadas que você deve ser feitas em todas as situações. Só que depois que você decora todas as estatísticas, isso é questão de meses,
quase a mesma coisa do xadrez, que é questão de meses, não é que você decora todas, tá? Não vou, isso é ridículo. Mas que você sabe a maioria das vezes, porque se repetem padrões, entendeu? Você começa a gastar pouca energia pra fazer aqueles jogos, entendeu? Então, não é algo. Você simplesmente joga porque você gosta de jogar, entendeu? Não é muito exemplo bom, entendeu? Exemplo bom seria o cara que gosta de se aprimorar em coisas novas todos os dias. Esse é um cara que é diferenciado, entendeu? Então, esse cara hoje tá aprendendo inglês, aí amanhã ele fala assim, não, agora eu vou aprender mandarim. Porque as línguas vieram de lugares diferentes. O inglês veio do anglo-saxônico lá e o mandarim veio de outro lugar, entendeu? Então, se ele muda, fica muito difícil. Agora, mesmo aquele cara que é poliglota, e às vezes a gente fala, esse cara é muito inteligente. Não é por causa que, como o alemão veio do inglês, que veio depois foi pro latim, juntou o grego, o inglês é repartido em várias línguas separadas. O francês, por exemplo, tá dentro do inglês. Então, você acaba tendo palavras muito parecidas, então você consegue ligar os idiomas muito bem quando você estuda vários. Agora, quando você pula de idioma para um outro lado e para o outro, fica mais difícil. Então, o cara que aprendeu inglês, depois aprendeu mandarim, e depois ele falou assim, agora eu vou entender como que é uma fórmula quântica, agora eu vou entender química. Esse cara é um cara que está estimulando muito o cérebro, entendeu? Por causa que o tempo inteiro o cérebro dele tem que gastar muita energia para conseguir memorizar alguma coisa, para conseguir segurar coisas novas, para conseguir... E a plasticidade cerebral é muito boa para ele. Nesse caso, é sentar e estudar. É ir atrás, é fazer atividades que estimulem, que desafiem o seu cérebro. Você precisa sair da sua zona de conforto se você quer se tornar uma pessoa mais inteligente. E uma outra coisa também que eu vejo muita gente falando é quebra-cabeça. Cara, montar um primeiro quebra-cabeça é difícil. Depois que você tá no 100º quebra-cabeça, porra, você já tem pontas no canto, tem que, aí entra o ponto, que é recorde de quebra-cabeça. Cubo mágico. Pô, monta o seu primeiro cubo mágico. Caralho, que coisa chata. Não funciona, não vai. Chega uma hora que você entende. Tá, se eu girar desse jeito, eu arrumo. Não é difícil, tem tutorial na internet, tá entendendo? Não é nada que estimule seu cérebro pra sempre. Tem nada que estimule seu cérebro pra sempre, entendeu? Na mesma frequência que estimulou no início, né? Claro que tudo estimula seu cérebro, mas na mesma frequência do início, não. Você tem que colocar coisas novas sempre. Já é comprovado que o nosso cérebro, ele é plástico, então ele tem a neuroplasticidade. A gente pode mudar o nosso cérebro, só que para isso acontecer, para a gente se tornar mais inteligente, a gente precisa fazer o esforço. A gente precisa ir atrás disso. A gente precisa se desafiar nesse sentido. E existem várias atividades que você pode fazer que são intelectualmente estimulantes para aguçar o seu cérebro, como, por exemplo, aprender uma língua nova. Então isso estimula partes do cérebro. Resolver quebra-cabeças, enigmas, o próprio xadrez que eu falei. Então isso faz o seu cérebro desenvolver um raciocínio lógico, pensar a respeito dos movimentos que ele está fazendo. Não é tão simples assim. O próprio videogame também, alguns videogames estimulam muito o cérebro, então é positivo em alguns contextos. Ler livros, isso aqui também é muito importante. O problema é exatamente o que eu tô te falando. Tudo é muito bom. Tudo é muito bom. O problema é que você acostuma. Por exemplo, eu sou gamer, entendeu? Porra, eu sinto aquela facilidade de, tipo, qualquer game que eu pego, de eu conseguir bem nele. Agora, eu conheço pessoas que jogam e não tem essa facilidade. O motivo disso é porque não tá acostumado, entendeu? Vai chegar uma hora que você vai acostumar, entendeu? Você vai ter facilidade em tudo daquilo lá. Não vale tanto a pena. Mesmo se você troca de game. Então você teria que sair do game e ir pro quebra-cabeça. Do quebra-cabeça pro xadrez. Do xadrez pro poker. Do poker pro... E aí sempre você tá estimulando o cérebro. Porque são regras diferentes, coisas diferentes. Você teria que entender coisas, decorar coisas e tal. Agora, se você fizer isso com coisas mais úteis, é melhor, tá? Porque é foda. Depois que, igual eu gastei, sei lá, 3 anos da minha vida aprendendo um jogo. E aí depois eu vou e largo o jogo e não uso ele pra nada mais. Meio inútil, né? Grande parte do meu conhecimento vem dos livros. E os livros são como minas de ouro que poucas pessoas exploram. E eu sou contra, tá? Eu sou totalmente contra livros, mas depois eu falo, deixa eu escutar a opinião dela. São as coisas mais maravilhosas que alguém poderia ter deixado de legado na Terra. E eles estão ao nosso dispor. Hoje em dia existem livros por menos, sei lá, de R$5, sabe? Você vai num sebo e você consegue livros baratíssimos que têm um conhecimento que pode mudar a sua vida. Basta uma distinção, basta uma frase, às vezes, para mudar a sua cabeça. Adorei. Decore isso aí. Basta uma frase para mudar a sua cabeça. E para você seguir num rumo diferente que te leve a uma vida melhor. Então, olha que presente que a gente tem de poder ler livros, de poder se inteirar, de poder se instruir. Só que o que acontece? Poucas pessoas são aquelas que vão ir contra a barreira da prostração, da acomodação. Poucas pessoas vão fazer esse movimento. Mas você não, porque você quer se tornar mais inteligente. Então, aqui vamos falar agora sobre o livro. O que eu sou contra livro? Primeira coisa, o livro é enviesado. Tem o autor. Se você vai ler qualquer livro, entenda o autor antes. Esse pra mim é a primeira coisa que você deve fazer. Entenda o autor que você tá lendo. Porque é enviesado. Aquele autor fez aquilo, entendeu? Pega uma teoria, cara. A teoria da inteligência. Se você lê o autor que defende a teoria da inteligência no teste de QI, você vai estar enviesado no teste de QI. Você vai esquecer as 7 inteligências múltiplas. Se você lê o autor que coloca inteligências múltiplas, você vai estar enviesado na inteligência múltipla e vai achar que o cara que fez o teste de QI é horrível, um burro. Se você lê o autor que tá, pra mim, mais evoluído, que fala sobre inteligências ser mais do que múltiplas, entendeu?
e ter inteligências diversas que a gente não consegue nem nomear ainda, você vai falar, pô, tá, essa tese da inteligência múltipla tá ruim. Só que você vai ler livros sobre isso. Quando você pega um livro, você não vai encontrar um livro, sei lá, com menos de 100 páginas, entendeu? Você vai ter que ler todo um contexto para entender aquilo que é o ponto principal. Demora, cara. O problema é o tempo. E o tempo do ser humano é finito. Assiste um anime chamado Frieren, cara. Nossa, mas que anime lindo, maravilhoso. É foda você falar de anime assim, porque, de novo, é mal visto pela sociedade falando, isso é coisa de vagabundo. Mas não, cara. É uma história como se fosse um filme normal. É uma animação. Tem todas as inteligências colocadas lá dentro também, cara. Alguém teve que criar aquilo ali. E o principal dele é falar sobre o quanto a vida humana é pequena. Por causa que ele fica comparando a vida humana com a vida de outras raças que teriam vidas eternas, ou 200, 300 anos, ou 500 anos, entendeu? Ou 10 mil anos. E aí, quando você compara isso, você vê o quanto, tipo assim, coisas são mais valiosas para uma raça do que para outra. O quanto tempo é valioso e o quanto tempo é relativo, entendeu? O que você poderia fazer em um minuto, você faz em 10, você poderia fazer 1 hora, em um dia, em 10 anos, entendeu? Visitar alguém pra você, 1 semana tá ótimo. Agora, visitar alguém pra quem tem a vida eterna, porra, dá pra ficar aqui 10 anos, não? Tranquilo. Porque 10 anos é nada perto da vida eterna. 10 anos é nada perto de 1 milhão de anos, você tá entendendo? É a mesma coisa que você pode fazer com dinheiro. Isso é muito interessante. Mas nós temos a vida finita. E eu acho que nós temos que ir muito rápido nisso, entendeu? Então, pra mim, você perde tempo hoje em livros. Se você quer ir em livro, é que você quer aprofundar muito em um assunto único. Se não é a verdade disso, cara, use a inteligência artificial. Você tem todos os livros dentro da inteligência artificial. Pegue o livro, jogue lá dentro e peça para ela te dar os pontos principais, por exemplo, entendeu? Dentro do livro. Ou você pode pegar todos os artigos em cima daquele livro. Ou você pode pegar várias opiniões sobre aquele livro e tire uma conclusão em cima disso, entendeu? Pegue o que é mais aceito. Peça para ela pegar todos os artigos, todas as opiniões daquele livro e separar as 100 melhores ali pra você, entendeu? E aí você vai analisar e ver qual que é a melhor. Você tem que ser analítico. É mais rápido, é mais fácil, você passa mais rápido. Por causa que você vai perder muita coisa lendo um livro. Ninguém vai ler um livro de 100 páginas e vai lembrar das 100 páginas dele. Você vai ter que grifar, e você vai ter que voltar. E você vai ter que marcar. O cérebro tem outra questão que ele necessita que você volte, revise as coisas para você lembrar dela, entendeu? Ou você linka ela com uma emoção muito grande, e aí você vai relembrar ela muitas e muitas vezes, porque aí você usa sinapses químicas, além de sinapses elétricas do cérebro, ou você vai ter que ficar revisando aquilo para você relembrar, por causa que senão ele não vai achar que é importante e não vai gravar. Então, ler livros já foi uma ótima ideia. Hoje em dia, você tem opções melhores. Até escutar livros é mais rápido, só que é mais difícil de você fixar. Lembre-se disso. Por que ainda quem lê livros tem mais vantagens? Porque quando você está disposto a ler o livro, você está disposto a gastar o tempo seu para aprender aquilo. Só que é defasado do jeito que você aprende. Uma pessoa que aprende só com livro vai perder para uma pessoa que aprende com audiobooks, vai perder para uma pessoa que aprende com vídeos, vai perder uma pessoa que aprende com inteligência artificial, entendeu? Por causa que a vida é finita. Então, na hora que vocês chegarem lá no final da vida de todos eles, os outros que aprenderam mais rápido vão se destacar. Então você já está pegando as dicas que eu estou passando aqui. Estudar um assunto novo também pode desenvolver a sua inteligência, então a gente está acostumado a enxergar o mundo através da nossa bolha, e quando a gente sai disso, a gente força o nosso cérebro a raciocinar a respeito de assuntos diferentes, e isso pode ser muito bom para ele desenvolver novas neuroassociações, próprios debates que você pode assistir a respeito de diversos assuntos diferentes. Isso é uma coisa que eu faço muito, às vezes eu pego um tópico e eu assisto pessoas discutindo em debates a respeito daquele tópico, né, controverso, então uma pessoa de um lado e outra de outro, para até poder desenvolver a minha opinião a respeito daquele assunto. Isso é muito interessante de fazer. E se você é meio CDF, meio nerd que nem eu, você vai gostar de fazer isso, com certeza. É muito legal você estar escutando sempre os dois lados da história e sempre levar em consideração que não existe uma verdade. Existe a verdade de um lado, a verdade do outro lado, é a verdade do meio, e todas elas ainda têm tons de cinzas. E outra coisa que você deve fazer, eu acho que é principal para quem tem curiosidade, é engenharia reversa. Então é sempre pegar o que as pessoas estão falando e vai voltando pro início. Porque aí você vai começar a entender da onde veio aquela linha de raciocínio. Entenda o autor. O debate é muito difícil porque você tem que entender o autor. Não adianta você escutar o cara e não entender de onde ele veio, por que ele veio, por que ele pensa daquele jeito. Senão você vai tirar uma conclusão precipitada. A arte também, você explorar a arte, isso é uma coisa muito legal, sabe? Conhecer as pinturas, conhecer as obras, conhecer os autores dos livros, conhecer a vida dessas pessoas. Isso também pode te ajudar a fazer
com que você pense parecido com elas. É como se você desenvolvesse um arquétipo a respeito daquela pessoa e introjetasse isso para sua vida. Ao fazer todas essas atividades, você tem uma maior chance de desenvolver as suas capacidades intelectuais e criar novas conexões neurais que podem te tornar mais inteligente. Então isso é muito legal, saber que isso tá na nossa mão e que a gente pode fazer algo a respeito. Claro, você não pode mudar o seu QI, mas você pode fazer o esforço de se tornar... Você pode mudar o seu QI, tá? Existe um QI genético que é medido logo de início, que é o que seria o QI máximo que você pode chegar, entendeu? Mas já tem estudos provando que você consegue aumentar 10 a 20 pontos no seu QI, entendeu? É possível, só que é muito difícil. Até porque, vamos ser sinceros numa coisa, eles esquecem de um detalhe. Você pode treinar pra fazer o teste de QI, entendeu? O teste de QI é algo treinável. Tornar uma pessoa com mais cultura, de se tornar uma pessoa com mais conhecimento, de aprimorar o seu cérebro. Um outro ponto muito importante é que pessoas que são inteligentes são pessoas que deixaram o ego de lado. Eu explico. Algumas pessoas são tão teimosas em relação... Ninguém nunca deixou o ego de lado, velho. Jesus não deixou o ego de lado. É difícil falar isso, mas isso é verdade. Mas beleza, ok, eu entendi o que ela quer dizer. Tente minimizar o ego seu, em todas as partes, entendeu? É difícil. Velho, talvez a coisa mais difícil que eu tenho que fazer. Elas são as próprias opiniões que, mesmo quando elas são apresentadas a um fato que é um fato, elas não conseguem mudar de ideia. Elas não conseguem deixar o ego delas de lado e falar: olha, você me apresentou um fato, logo eu vou mudar de ideia. Não, essas pessoas, elas não conseguem fazer isso. Porque elas são tão cabeça dura que elas não conseguem se abrir para a possibilidade de que talvez elas estivessem erradas. Pessoas inteligentes são inteligentes porque elas... Velho, é difícil você falar que alguém tá errado sobre alguma coisa, entendeu? Por causa que... Qual que é o ponto de vista? Principalmente em questão social, cara. O ponto de vista muda muito. sabem que elas podem estar erradas em alguns pontos. E tá tudo bem porque elas não... Pessoas inteligentes sabem que elas estão erradas em todos os pontos. É o que eu tô te falando. Você acha mesmo que matemática tá certa? Matemática tá certa desde quando? Nós podemos estar errados em tudo. Tudo, tudo. Nós erramos desde o início. E aí a gente só tá fazendo lógica em cima de lógica pra ligar pontos que a gente tá forçando a ligação, entendeu? Mas a gente tá errado em tudo. O problema é esse. Podendo estar errado em tudo, você pode estar certo em tudo também. Você pode não estar certo, você nunca vai saber. Então é difícil julgar alguém, saca? não estão interessadas no quanto elas são inteligentes, mas sim em descobrir a verdade por trás das coisas. Por isso que pessoas Não inteligentes... existe verdade por trás de nada, entendeu? A gente tá vivendo a simulação? Não tá. A probabilidade de a gente estar vivendo a simulação é maior do que não estar vivendo a simulação. E aí? Você acredita em probabilidade? Então a probabilidade que nós estamos na simulação, o que é verdade? A verdade é o que está dentro da simulação ou o que está de fora? Você escolheu estar aqui ou não escolheu? Você escolheu perder as memórias ou não escolheu? Nós temos tecnologia hoje para apagar a memória, e aí? não são tão Não, ainda não temos não, mas nós estamos buscando, tá? apegadas à questão da inteligência. Elas querem descobrir, elas são curiosas em relação ao mundo. E isso que é importante para elas. Elas não têm o ego de saber que elas são inteligentes, porque elas são incríveis, porque elas são melhores que as outras pessoas. Normalmente essas pessoas são as mais humildes. E, inclusive, as pessoas... Não são as mais humildes também, né? Vamos ser sinceros. Eu acho que as mais humildes são as pessoas que acabam pegando a felicidade delas, né? O objetivo final da vida delas é a espiritualidade. Só que essas pessoas que têm o objetivo final da espiritualidade, aquelas pessoas que se doam pelo mundo, entendeu? Que querem ajudar todo mundo e tal, elas têm um ego também por isso, tá? Elas só fazem isso pelo ego próprio delas. Então, quando você pega santos aí, que a gente vê histórias na igreja e tal, ou pessoas que você conhece mesmo, que falam assim, vou largar tudo aqui, eu quero seguir junto com a igreja, quando eu falo igreja, qualquer religião, para ajudar os necessitados em qualquer lugar dos países, não interessa o lugar que eu vou. Essas pessoas, elas ficam satisfeitas, ou seja, elas inflam o ego dela por estar fazendo aquilo, entendeu? Por isso é improvável que alguém perca o ego, saca? É improvável. Só que quando se trata de humildade, eu acredito que essas pessoas que fizeram esse voto de pobreza, esse voto de tipo, colocar outras pessoas, outras coisas acima dela mesmo, são as pessoas mais humildes. As mais inteligentes são aquelas que tiram o ego de lado porque elas não querem E estar de longe elas não são as mais inteligentes, entendeu? enviesadas em relação a algum assunto. O próprio Sócrates tem aquela frase, só sei que nada sei. Então, uma das pessoas mais inteligentes que já pisou na Terra era uma pessoa super humilde, que sabia que, no fundo, ele não sabia de nada. E é com esse tipo de pensamento que ele procurava descobrir as respostas do mundo que cercava ele. Ele não partia de pressuposições. Bem pelo contrário, ele preferia partir do nada, porque aí sim ele estaria comprometido com a verdade. Inclusive, essa questão das pessoas inteligentes serem as que menos têm ego, isso tem um experimento que ficou muito conhecido chamado experimento Dunning-Kruger, espero que eu esteja falando correto. 2 psicólogos fizeram um experimento e eles descobriram uma coisa muito interessante a respeito de pessoas inteligentes. Eles descobriram que pessoas inteligentes geralmente se classificavam como abaixo da média em termos de inteligência, e pessoas pouco inteligentes geralmente faziam o contrário, ou seja, superestimavam as suas capacidades intelectuais. A ignorância é uma bênção. Ou seja, se achavam mais capacitadas do que na realidade eram. Isso é bem fácil da gente entender. Vamos imaginar que você
é uma pessoa que é aspirante à medicina, mas você ainda tá no colégio, você ainda não fez faculdade e você resolveu assistir toda a temporada do Grey's Anatomy. Só de você assistir a temporada do Grey's Anatomy, você pode se sentir uma pessoa mais inteligente, talvez mais inteligente do que as outras pessoas que não assistiram, e mais capacitada a respeito do tópico da medicina. Inclusive, teve até uma notícia de uma pessoa que... Olha que puta preconceito que eu tenho, cara. Na hora que ela falou assim, você tá um aluno que vai fazer medicina e vai assistir Grey's Anatomy, eu já pensei, isso já é um idiota, né? Mas... Olha o preconceito, filha da puta. Tudo bem, vamos lá. Que ele se fingiu de médico, não teve essa notícia? Se fingiu de médico, e quando pegaram ele, ele falou, mas eu assisti todas as temporadas do Grey's Anatomy, como assim? Eu sou capacitado. Teve uma história assim, mais ou menos. Mas enfim, voltando ao assunto. Se você assistiu todas as temporadas do Grey's Anatomy, você pode se sentir quase como um médico, mesmo não sendo. Ao passo que, se você fez medicina, se você realmente compreendeu quão complexo são os assuntos em torno desse tópico da medicina, você acaba percebendo que existem muito mais coisas que você não sabe do que você realmente sabe. E é por isso que existem as especialidades médicas, e por isso que cada médico vai se ater a uma área, geralmente, né? As famosas residências. Então, esse é o exemplo perfeito que ilustra esse efeito Dunning-Kruger. Pessoas inteligentes, Medicina é um exemplo perfeito que a matemática é super falha, porque como o corpo fica evoluindo toda vez, e quando o corpo fica diferenciado e vem de genética diferente, coisa diferente, não tem como a gente colocar nada matematicamente, entendeu? E a gente vê o quanto, tipo assim, pô, beleza, difícil agora, né? Essa linguagem matemática não entra aqui. E aí vira medicina e medicina fica aquele caos, né? Tipo, o que que a gente pode fazer aqui? A gente pode cortar isso aqui? Não pode? Pode, não. normalmente se acham menos inteligentes É e teste. pessoas, vamos botar assim, menos capacitadas se acham normalmente mais inteligentes do que realmente são. Então assim, tente deixar o seu ego de lado, tente ter curiosidade em relação aos tópicos de estudo, estimule o seu cérebro, porque isso não vai ser de graça. Você não vai acordar e ter uma vontade gigantesca de estudar os livros, de estudar os clássicos. Você vai ter que fazer um esforço pra isso, geralmente, né? Mas isso tudo vai ser recompensado no final, porque o conhecimento é a única coisa que não podem te tirar. Podem tirar o seu dinheiro, podem tirar o seu carro, podem tirar várias coisas de você, mas conhecimento é a base de tudo. É com ele que você pode construir novamente a sua vida. Então presta muita atenção como você alimenta o seu cérebro, como você escolhe alimentar a sua mente. Você tem se instruído, você tem procurado fazer coisas intelectualmente estimulantes? Ou você tem gastado o seu tempo com coisas inúteis? Com vídeos que não vão te levar a nenhum lugar? Ou pensamentos negativos, ciclos viciosos que não te fazem sair do lugar? Isso é uma boa reflexão pra gente pensar, porque pessoas inteligentes usam o tempo delas a favor delas. Pessoas inteligentes estão curiosas em relação ao mundo e não em relação a outras pessoas. Então também não são pessoas que vão se interessar pelo que o vizinho delas está fazendo, o que a outra pessoa fez ou deixou de fazer. Elas são interessadas por coisas que estimulam a mente delas. Bom, é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o seu gostei. Se inscreva no canal, comente que outros tipos de vídeo você gostaria. Cara, eu gostei do vídeo, gostei bastante do vídeo. É um tema que eu gosto de conversar, que eu gosto de estudar, principalmente ultimamente, né? Tem fases, a gente muda. E ela falou tudo que. Tipo assim, eu não discordo de nada que ela falou, eu acredito. Às vezes eu vou entrar em, por exemplo, o exemplo que ela deu, eu já não gosto do exemplo, mas ok, funciona também para o que ela tá falando, principalmente para quem tá assistindo, se é o público normal tá assistindo, entendeu? E. Cara, bom vídeo. O canal dela vai estar na descrição. Vai lá, assiste. Ficou 52 minutos de bruto aqui, eu não vou editar esse vídeo, então vai ficar 53 minutos de vídeo aí. Se assistir até o final, comenta Pocahontas aí, eu vou ficando por aqui. Fica com Deus. Um beijo pra vocês, até a próxima. Falou. Tchau.